Boa noite, pessoal. Tudo certo? Boa noite. Concentrado. Duas, três, 4 aulas. Nós estamos 4 ainda? Vamos lá. Bom, pessoal. Bom, pessoal, acho que não tem muitas dúvidas, né? Vocês têm as listas 4 para fazer. Eu não botei mais nenhuma tarefa lá, que é de estampagem, trefilação e extrusão, perdão. E eu acabei de postar agora a lista 5, certo? E aí pega toda essa parte final de corte, dobra e estampagem. O primeiro exercício envolve corte e dobra, tá? Os outros dois é estampagem. Então, vocês vão conseguir responder pouco dessa tarefa agora, tá? Responder pouco dessa tarefa agora. Mas a gente vai fazer uns exercícios hoje que vai servir de base ali para quando vocês forem fazer a lista, tá? Então, se você quiser acompanhar e resolver junto aí, é aconselhável. Tá? É aconselhável. Nós temos 6. Beleza. Tem alguma dúvida, pessoal? Se tivesse, eu posso atender, tá? Não estou dizendo que não vou responder. Boa noite, pessoal. Poderia explicar como acha a velocidade na letra C da 2 e também na A da 4? Posso. Vou abrir aqui a lista. Velocidade na 2. Velocidade na 2. Por final, calcule a velocidade, a potência de cada passo e a potência total. Tá. Na 2, mais o quê? Vou abrir o chat de novo, não precisa responder, deixa eu abrir lá. A velocidade na letra C da 2 e também na 4, a da 4. 4 extrusão. Tá. Mas que aí você tem dois processos diferentes, tá?
duas ideias diferentes. Então, quando você tem A2, quando você tem trefilação, a velocidade, assim como na laminação, certo? Embora a gente não explorou muito isso, vamos de novo. Embora a gente não explorou muito isso, tanto na laminação quanto na trefilação, a velocidade ela é limitada pela potência da tua máquina. Você vai laminar o mais rápido que puder, né? O máximo de potência, aumentando aí sua produtividade. Tá? E na trefilação também, você vai trefilar o mais rápido que puder, aumentando sua produtividade, né? Com as limitações da capacidade de máquina. Certo? As limitações da capacidade de máquina. Então, talvez isso fique um pouco estranho, é que aqui não foi isso que eu fiz, mas tudo bem. Foi isso que eu botei, mas tudo bem. Na vida real, vou abrir o vídeo aqui. Na vida real, vou ter que calibrar um pouquinho melhor. Você tem um motor. Tá? Esse motor é ligado por reduções até na tua máquina, no teu processo. Ficou bem pequenininho, né? Um pouquinho maior. Tem motor, tem reduções até no teu processo. Tá? Daqui para cá existe uma eficiência. Existe uma eficiência. Tá? Que vai depender bastante do tipo de redução que você está envolvida aí. Tá? As reduções de engrenagens vão dar ordem de 80%, 90%. Tá? 90%, talvez até um pouco mais. E uma sem fim, ali, uma redução maior, você tem 50%, 40%, 30%, às vezes, de eficiência. Tá? Então, na vida real, você tem que considerar essa eficiência, certo? No método didático, a gente tem potência, tá? Acho que é P, tem os livros que considera H. Ela é torque vezes velocidade angular. Ou trabalho sobre tempo, né, que vai ser igual a torque vezes velocidade, ou força vezes velocidade. Tá? Mas essa ideia aqui, ela é limitante. Ela é limitante. Essa ideia de potência é igual ao trabalho sobre tempo. Que nem sempre você tem a ideia do trabalho que você está executando e nem sempre você tem ideia do tempo que demora para executar esse trabalho. Então, embora isso aqui seja um conceito, tá? Na vida real, a primeira e a última forma que eu coloquei aqui, elas são bem mais fáceis de se aplicar. Bem mais fáceis de se aplicar. E aí, se tu tem a potência de uma máquina disponível, tá? Você é conhecida e conhece a força, então a velocidade vai ser igual a potência sobre força, respeitando aí as unidades aí de conversão devidas. Então essa aqui seria a velocidade máxima que a tua máquina consegue produzir. Lá na laminação, a mesma coisa, né? A gente conhece a potência, conhece o trabalho, então a rotação máxima vai ser potência sobre trabalho. Sobre torque, perdão. Potência sobre torque. Tá? Máxima. Certo? Aí depende de como é o teu esquema de máquina aqui. Tá? Se você tem um inversor de frequência, que é uma forma de você controlar a velocidade, tá? Você consegue controlar a velocidade para alcançar aí a tua potência máxima do teu esquema, certo? Se você não tem um inversor de frequência, essa redução ela é fixa, então você tem uma velocidade aqui no motor, né, seja ele de 4, de 2, de 8, de 6 polos, enfim, certo? Uma velocidade aqui,
vai passar por uma redução, e aí a tua velocidade ela é Deixa ligado. conhecida. E aí você só vai verificar se a tua potência é suficiente ou não, né? Para efetuar esse processo. Então, na vida real tem essa questão. Se você tem um inversor, calculando aqui, você consegue otimizar teu processo. Se você não tem inversor, você é limitado pela velocidade da máquina, e aí você só compara a potência com a potência. De repente até falei um pouco demais. Mas essa fórmula é usada para calcular a velocidade máxima de trifilação e a rotação máxima de laminação. Né? Em ambos os casos, tá? Esse caso da trifilação, você tem um tambor, tá? Está enrolando o fio, né? E passa aqui na fieira. E aí, o tambor está enrolando o fio que passa na fieira. E aí a gente calcula o quê? Quando a gente calcula a trefilação, a gente pega esse quadro aqui, né? E substitui isso aqui por uma força. Que é o que vocês vão fazer lá na letra 2. Na letra 2, bonito, né? Na questão 2, na letra... De novo. Fechei. O esperto. Aqui. Tá? Então, aqui, ó, força. É isso que vocês vão calcular. Tá? É isso que vocês vão calcular. Aqui nesse caso também, né? Calcule a deformação, por passe, calcule, papapá. E a força, verifique se a força tem tradução máxima. Nesse caso, vocês têm um diâmetro e a rotação máxima dos tambores. Tá? Então, nesse caso, você tem um fator limitante da velocidade aqui, ó. Que é a velocidade angular, o N aqui, né? Não é nem o ômega, né? Mas seria o N dos tambores. Mas bom que é a mesma coisa, só é uma unidade de conversão diferente. Tá? Então, no tambor, você vai ter uma força de trefilação e essa força tem que se equilibrar a um torque. Tá? Da mesma forma, você tem uma velocidade tangencial. Vou botar em outra cor aqui. Velocidade tangencial e vai se equilibrar com a velocidade angular. E aí, para engenheiros, você tem que estar na veia. Né? Engenheiros tem que estar na veia. Torque, qual que é a unidade de torque? Torque é Newton vezes metro. Então, torque tem que ser uma força vezes um raio. É uma distância. E a velocidade linear é metro por segundo e a velocidade é rad por segundo. Tá? Rad por segundo. Certo? Então, você tem que a velocidade tangencial, aqui, VT, que é em metro por segundo, tem que ser alguma coisa em metro vezes alguma coisa por segundo. Uma coisa por segundo. Então, essa aqui seria a velocidade máxima do tambor. Tá. Nessa multipasse, se eu não estou enganado, já para facilitar para vocês, a potência vai ser bem pequena para o último passe, mas a velocidade vai ser crítica. Então, vocês já podem, eu acho que é por aqui o caminho, tá? Mas, de qualquer forma, vale a pena vocês conferir. Será que na velocidade máxima minha máquina tem potência suficiente? Nesse caso aqui, acho que nem falo da potência da máquina, né? Eu só coloco, calcule a velocidade, calcule a velocidade, não tem potência. Espero que vocês me digam qual que é a potência da máquina, né? Então, é só por esse caso aqui. Então, a velocidade tangencial vai ser igual a raio vezes a velocidade angular, lembrando das unidades, né? Lembrando das unidades. Então, teu raio estiver em milímetro, acho que quanto que é o raio lá na questão? De novo, não, tá aqui. Eu nem vou abrir, tá? 480 milímetros, eu vou dividir por 1000 milímetros por metro, tá? Isso vai dar em metro.
E a velocidade angular, 360 vezes 2π sobre 60. Para dar em rádio por segundo. Deixa eu botar para desenhando muito pequeno, hoje estou acostumado com a caneta. Então vai ser uma coisa parecida com isso. 480 deve ser o raio lá do tambor. Não sei se é o raio diâmetro. É o diâmetro. Tem que dividir por 2. É 480 dividido por 2 vezes 1000, para dar o raio em metros. E a velocidade angular em radianos por segundo, 360 rpm, vezes 2π sobre 60. Beleza? E aí aqui essa relação de torque e força, ela se repete aqui, né? Torque e força, né? Por causa da, enfim, da velocidade, né? O raio e a velocidade sobre ômega, você coloca aqui velocidade sobre ômega, e quando coloca torque vezes ômega vezes velocidade sobre ômega, né? Corta e fica velocidade, força vezes velocidade. Enfim, dá para deduzir um pelo outro. Não sei se era essa a questão. Então isso responde a da trefilação. Isso responde a da trefilação. A da extrusão, certo? Da extrusão, a velocidade aqui da prensa, ela é um parâmetro do processo, certo? Você não vai conseguir extrusar na velocidade máxima. Isso, quer dizer, que bom que consiga, né? Mas lembra que a velocidade, ela determina a tensão do material, o KF aqui, ó. Enfim, né? A velocidade vai determinar a velocidade de deformação. Essa velocidade vai influenciar na velocidade de deformação e vai definir a tua força máxima aí. Tá? A velocidade vai ser um parâmetro do processo para controle. Nesse caso aqui, como que é a velocidade? Ó, considere atrito tal, a prensa completa o percurso de 400 milímetros em 20 segundos. Tá? Ou seja, ele está com uma velocidade, aqui o êmbolo está com uma velocidade, certo? De 400 milímetros sobre 20 segundos. Tá? Então, corta, fica 20 milímetros por segundo. É o 0,02 metro por segundo. Então, essa que é a velocidade da prensa. É só fazer o distância dividida por tempo, né? Distância dividida por tempo, percurso dividido pelos 20 segundos, né? Cuidado com a unidade, porque depois lá quando você jogar aqui, essa unidade é importante, enfim. Tá? Mas vai ser aí 20 milímetros por segundo. Não sei se eu falo isso em algum lugar aqui, a velocidade é aqui, ó. Potência de tripulação, a velocidade aqui é. Então, acho que é isso aí. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só ligar meu norte na tomada que está desligado. Mas enquanto isso, quanto tempo eu tenho aqui? 20 minutos, acho que dura 20 minutos. Depois, quando trocar, eu troco. Tá. Ao passado, a gente falou sobre corte, tá? Eu fui um pouco teórico demais, talvez, tá? Aqui eu estava olhando, sim, eu errei numa questão do ângulo aqui, e até não consegui achar o ângulo, né, que está aqui a folga. A gente falou da folga aqui. Tá? A gente falou da folga, desenhei uma figura em ângulo, assim, né? Uma matriz em ângulo. E eu disse que conforme a gente vai afiando, vai aumentando a folga e acaba acabando a vida útil da ferramenta. Então, sim, tem uma porção reta. Deixa eu desenhar de novo. Já botei para fogo. Vou desenhar aqui na folha usada mesmo. Opa. Então, eu tenho meu função. Eu tenho a minha peça. Vou desenhar ela em vermelhinho. E a minha matriz vai ser assim, então. É o Emerson que me alertou, eu estava
no mundo da Lua e não lembrava desse quesito. Não preparei a aula também corretamente, enfim. Não, vou parar aqui o compartilhamento, né? Então a gente falou bastante da folga, né? Essa folga. Cuidado que as folgas, dependendo da tabela, elas está no diâmetro ou no raio, tá? Eu desenhei aqui no raio, mas lá na tabela ela pega em diâmetro, certo? E aqui a gente tem a vida. Conforme a minha matriz for desgastando, eu vou aplicar um passe de retífica, né? Deixando o canto vivo novamente, certo? E aí essa distância reta eu posso deixar 1, 2, 3, 4 vidas, tá? Isso aqui é de 1 a 3 vezes a espessura, certo? 1 a 3 vezes a espessura. Não é indicado deixar muito reto, porque isso vai sobrecarregar o punção na hora da extração, certo? Vai precisar fazer mais força na extração do punção. E esse ângulo aqui eu não achei na referência, na minha referência. Vou ter que dar mais uma procurada. Vou fazer esse ângulo aqui para responder essa dúvida. Mas essa questão aqui é mais ou menos por aí. Fazendo uma errata aí da aula passada, tá? A gente falou um pouco no final aqui, meio corrido de corte fino, né? Fine blanking, né? Que ela tem o prendedor de chapas e a folga bem reduzida, uma tolerância maior de fabricação, certo? A gente tem a força de corte, a força, ele chama aqui, FG, força de contrapunção, certo? A força de contrapunção para garantir o posicionamento e a folga ali com segurança. E a força do prensa-chapas, né? É uma força suficiente para amassar, deixa eu botar em modo, né? Para amassar o mordente. O mordente aqui, ó. Certo? Então, folga, altura do mordente, né? As dimensões do mordente. Tá? Em função da espessura da chapa, então, conforme a espessura da chapa S, qual é a espessura indicada do mordente? Tá? De novo, ela tem que garantir ali a fixação, tá? E a força do contrapunção tem que ser tal, né, que garanta ali uma pressão C de 20 até 70, certo? Sendo 20 para peças finas e superfícies planas, e conforme aumenta a espessura e a superfície se torna mais rugosa, tem que aumentar essa pressão C. Essa pressão específica aqui. E aí, pressão vezes a área vai te dar força G. Então, a tua máquina precisa ter mais força, né? A máquina tem que ser suficiente para, além de cortar, garantir o prensa-chapa e superar essa força G. E com isso você dimensiona as molas, né, ou cilindros para corte, e aí depende da tecnologia da tua ferramenta. Tá? Tua ferramenta. Hoje, nós vamos fazer alguns cálculos. A ideia é calcular essa pecinha aqui. Pode ser assim mesmo. A ideia é calcular qual é a força necessária, tá, para as 3 operações. Essa peça é feita em 3 operações. Primeira, segunda e terceira. Furo, depois o oblongo e depois o corte. Tá? Aí sai aqui a peça final. Sucata e sucata. Né? E mais a tira aqui de sucata. Tá? A gente poderia calcular aproveitamento de corte e tudo isso, mas isso acho que é tranquilo, né? Porque a gente vai pegar a área da peça, enfim, e no CAD fica fácil, né? E a área do blank aqui que foi gerado, respeitando as distâncias, tá?
as distâncias que estão aqui. Né? E 1 a 3 vezes a espessura da chapa. Então, isso não vou entrar nesse mérito. Aí depois, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, a gente vai pegar e vai dimensionar esse punção reto, cilíndrico, tá? Essa agulha aqui, vai fazer o cálculo de tensão e de flambagem para ela, enfim, para dimensionar ela propriamente dita, tá? Por que eu vou pegar o cilíndrico? Porque ele é um pouco mais fácil, dá para nós fazer em aula e tranquilo, certo? Se eu não quiser pegar, enfim, daria para pegar, né, pela área, mas quando é cilíndrico é πd ao quadrado sobre 4, então fica fácil fazer isso aqui. E na flambagem o I também fica fácil de calcular. Tá? Só por isso, só por essa questão. Mas se quisesse pegar do oblongo, daria para pegar a área do oblongo, certo? E esse momento de inércia menor aqui, no sentido de, né, de flexão, como se fosse uma régua aqui, né? Bom, vamos lá. Por onde que a gente começa? Começa calculando a força de corte. A força de corte, ela segue a fórmula. Segue a fórmula base, que é essa aqui. Então, vou botar aqui no exemplo. Acabando, minhas canetinhas aqui estão se entregando. Essa aqui acho que já secou. Deve ter uma azul aí por aí. Vamos precisar. Exemplo em aula, tá? Então, força de corte é igual ao fator de punção vezes o perímetro vezes S vezes KS. Né? KS é aproximadamente 0,8 SU. Então, se você não conhece seu material, a gente utiliza o KS de 0,8 SU. Se você conhece o teu material, tá? Já tem uma certa experiência. O que é indicado? É indicado você medir a força de corte, tá, para uma geometria conhecida, ou seja, se você conhece esses 3 fatores, fator de corte, né, da punção, perímetro e espessura, certo? E mede a força, você passa isso aqui dividindo e calcula qual que é o KS real, efetivo do teu material. Tá? E aí, a partir do momento que você conhece o KS desse material, você pode usar para qualquer geometria, certo? Existem umas tabelinhas na internet e tal, você consegue, alguma literatura também, né, que tem a força desse cisalhamento, mas hoje em dia tem muita variação de material, né? Tem é muito abrangente. Então, se você quer estimar, né, essa aqui é uma estimativa conservativa, certo? E se você quiser saber com mais precisão, aí faz um testezinho rápido, né? É só colocar a tua prensa de corte numa prensa hidráulica e medir a força. Tá? Então, eu não vejo isso como o maior problema. Calcula o KS e aí, para qualquer ferramenta que você for dimensionar, você já tem o KS tabelado daquele teu material. Bom, vamos lá. KS 0,8 SU, né? SU é a resistência mecânica da chapa, ou tensão última, tá? Opa. S espessura, perímetro. Vamos lá. Então, a questão numa geometria como essa é conhecer os perímetros. Tá? Esse contorno aqui, eu vou ter que calcular o perímetro desse contorno. Tá? Então, vamos para o primeiro passo, né? Que são as duas furações de diâmetro. Qual é o diâmetro da furação? 3 milímetros. Tá? Vamos já botar aqui, ó, S igual a 0,95 milímetros. E o sigma R, que seria o SUT, tá? Não se confundam. Sigma R igual a SU igual a 35 kg força por milímetro quadrado. Então, o material bem macio, bem fino, vai dar uma força relativamente baixa para corte. Força baixa para corte.
Então, força de corte. Deixa eu parar aqui para mostrar grande aqui a imagem. Força de corte. Tá. Ele não fala aqui se a punção é escalonada ou não. Vamos ver. Não fala nada. Certo. Nós vamos considerar a punção escalonada. Furo dá para escalonar a punção. Então, isso aqui vamos dizer assim, eu vou colocar aqui como definição, né? Definição. Furos e oblongos escalonados. Tá? Eu poderia o escalonamento do furo naquele formato assim, que é o mais indicado. Tá? E o oblongo escalonado em ângulo guilhotinado. Tá? Então, o furo está escalonado assim, o oblongo está escalonado assim. Aí o fator de corte, fator de punção é 0,7 para esse caso e fator de punção é 0,5 para este caso. Tá? Isso fui eu que defini, tá? Eu que defini, não tinha problema. A melhor forma de fazer a ferramenta seria dessa maneira. E o corte e o contorno reto. Punção reto. E aí o FP é igual a 1. Tá? Corta na pancada. Força de corte, então vai ser aqui embaixo, força de corte igual. Então, fator 0,7, tá? 0,7. Eu vou calcular de cada furo, né? Depois multiplicar por 2, enfim. O perímetro é π vezes d. Agora que tem que fazer o tema. A espessura S. S é 0,8 vezes os 35. Substituir outros valores, eu fiz só metade, vezes π, vezes 3 milímetros, vezes 0,95 milímetros, vezes 0,8, vezes 35 kg força por milímetro quadrado. E corta aqui, milímetro por milímetro, a resposta final tem que dar em quilograma força. Tá? Já que não é perto, vamos usar a calculadora aqui do computador. Então, vou ter 0,7 vezes 3,14, nem vou usar o pi ali da calculadora, vezes 3 milímetros de espessura, vezes 0,95, desculpa, 3 do diâmetro, 95 da espessura, vezes 0,8, vezes 35. 175,4 quilogramas. Tá? Por furo. Isso aqui vezes 2, 350,8. Tá? Então, calculando, deu essa força por furo e o fator de corte, a força de corte, perdão, do primeiro passo, né, 2 vezes 2 furos, né, 350 kg força. Por que eu fiz por furo? Porque depois esse valor aqui eu vou utilizar para dimensionar a minha punção. Tá? Vou precisar desse valor aí logo à frente. Já tem mais 5 minutos aí, depois a gente vai para o segundo período. O segundo passo, longo. Certo? Vou pegar as medidas desse longo aqui. Aqui, ó. Ele tem 3. Aqui ele tem, então, o raio, o diâmetro vai ser 3 também, né? E esse comprimento, vamos ter que encontrar aqui agora. De centro a centro, ele tem 11, tá? E de borda a borda, ele tem 25.
25. Tá? Então, aqui ele tem 11 milímetros, aqui ele tem 25 milímetros. Tá? Então, aqui eu tenho... eu tenho que fazer 25 menos 11, que dá 14. Aqui eu tenho 7 e 7. Tá? Outro jeito, sei lá, eu tenho aqui 12 milímetros, 12,5, né? 12,5 menos 11. 1,5 de cada lado, é isso? Tem 11 dividido por 2 também. 12,5 menos 11 dividido por 2 dá 7. Isso aí, fechou. Tá? Então, meu perímetro vai ser igual. Eu vou calcular de novo por punção, tá? Depois eu multiplico por 2. Então, vai ser 7 mais 3. A porção reta de cima, mais 3. Mais π vezes d sobre 2. Vai ser a porção curva. Então, o nosso diâmetro é 3 milímetros vezes 3,14. Eu vou fazer uma calculadora separada aqui. Esse ponto é metade disso. 4,71. Aqui eu tenho 17. Mais 17. Então, meu perímetro, 21,71 milímetros. Tá? De novo, por oblongo, né? A nossa força de corte, então, vai ser o fator de corte. Como ele é escalonado 0,5, aqui é FP vezes P vezes S vezes KS. O nosso perímetro, 21,71, a nossa espessura 0,95 milímetros. E o S é 0,8 vezes 35. Então, isso aqui, vezes 0,5, porque ele é escalonado, vezes 0,95, vezes 0,8, vezes 35. 21 vezes 0,5, vezes 0,5, vezes 0,35. 288,75 quilogramas força, vezes 2. Então, FC do segundo passo, né, isso aqui é por função. Então, o segundo passo vai ser o dobro, 577,5 quilogramas força. Tá, tô indo muito rápido aí, pessoal, tô indo muito devagar, vocês me dão um feedback. Esse terceiro passo é o terceiro passo da ferramenta, tá? Não é o próximo passo. O último passo da ferramenta é o contorno, tá? Só que, ó, o oblongo já vai estar cortado. Tá? Então, eu tenho que descontar esse oblongo. Então, eu vou cortar, vou desenhar aqui mais ou menos. Bem mais ou menos, tá? Aqui. E a parte reta embaixo. Aqui eu tenho 25. Aqui eu tenho 15. 5, 15. Aqui eu tenho raio de 5.